Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo a todos, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez. Sim, é um enorme prazer e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do quadro Qual a Sua História? Então, temos mais um testemunho para compartilhar com vocês. Exato. Esse quadro Qual a Sua História tem uma playlist aqui no canal que tem vários testemunhos nacionais e internacionais também com tradução consecutiva. E hoje vamos trazer um nacional, que é um testemunho que já foi recomendado aqui no canal ano Exato, passado por uma palestrante aí que fez uma palestra muito interessante, que é a Neila de Oliveira. exatamente. Então, quem acompanha a gente já há algum tempo, né, sabe que a Neila esteve aqui no canal falando um pouquinho sobre as influências das mídias. E no meio da palestra dela, na verdade, mais para o final da palestra dela, na parte das perguntas e respostas, ela comentou sobre uma menina de nome Fernanda, que teve contato com o livro Série da série Conflito. Conflito com a linguagem jovem. E ela conta como que foi esse processo, né? Como que o livro chegou em meio a, digamos que, um desafio proposto pela mãe da Fernanda, que a Fernanda vai contar já já, e a gente está curioso aqui, não, William, para Exato, saber agora a história pela própria Fernanda. exato. Essa menina, ela se chama Fernanda, né? E ela é lá de Juazeiro, da Bahia. E ela, assim, ela sempre foi muito ávida por leituras e tal. A família dela não era, assim, cristã. E ela, desde Harry Potter até Lúcifer, as séries, as coisas assim, era tudo. Ela falou que tudo que caía na mão dela não importava o número de páginas. Ela estava acostumada a ler coisas assim de 500, 600 páginas e tal. Só que o que aconteceu? Ela foi entrando nesse mundo, nesse universo. Aí o que que veio? E assim, uma coisa bem interessante é que nós recebemos bastantes mensagens, né, que de algumas pessoas que consomem alguns conteúdos, né, conteúdos seculares mesmo, até alguns de ficções, né, e a gente se pergunta, será que são somente entretenimento ou tem realmente alguma mensagem, alguma Alguma doutrina influência, né? que o escritor quer passar ao leitor, né? Será que a gente tem essa resposta ainda hoje? Pela experiência da Fernanda, acho que nós vamos ter mais uma explanação sobre esse assunto aí tão relevante. Exatamente. A gente vai conhecer um pouquinho através da história dela, se você é influenciado ou não pelo aquilo que você Consome. lê. Exato. Especificamente, né, a gente fala bastante sobre leitura aqui, né, Isso. que é algo que faz parte da experiência dela. Mas tenho certeza que vocês também vão gostar muito de ouvir esse testemunho e também trazer reflexões pessoais para a sua vida. E eu espero que o Espírito Santo tenha grandes oportunidades para trabalhar em você, assim como tem trabalhado em nós, sobre aquilo que estamos consumindo, né? O que as mídias, o que a gente vê, o que a gente lê, enfim, traz para dentro do nosso ser que às vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus e vai transformando a gente de tal forma que a gente nem percebe, Exato. né? Aquela história que a gente sempre repete aqui, né? Aquela frase, na verdade, Pelo contemplar, pelo somos contemplar transformados. somos transformados, né? Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Então, o que é que você está contemplando? E eu quero te convidar, então, a conhecer a história da Fernanda. Convide também alguém para conhecer essa história. Envie depois aí o link aqui do vídeo para outras pessoas e compartilhe para que esse testemunho seja uma bênção na vida de outras pessoas também, assim como eu tenho certeza que vai ser na sua e também como já foi na nossa, né? Quando a gente conheceu um pouquinho antes através da Neila. Com certeza, com certeza. Antes de mais nada, vamos orar e após iremos passar a palavra para a Fernanda. Exatamente. Vamos orar então? Oremos. Maravilhoso Deus, Santo Pai, Santo Eterno seu nome. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo mais uma vez, pelo privilégio de estarmos reunidos para engrandecer o seu santo e eterno nome, Pai. Obrigado mais uma vez também pelo um palestrante, que será a Fernanda hoje, que vai estar aqui falando mais sobre os milagres, o poder que o Senhor derramou na vida dela, Pai, e a luz que ela tem sido para tantas almas, Senhor. Obrigado por essa oportunidade e privilégio. Pedimos mais uma vez que o Senhor venha abençoar cada família que tenha contato com esta mensagem. Também pedimos que o Senhor abençoe as conexões, Pai, para que se mantenham estáveis para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Então vamos colocar a Fernanda aqui na tela.
Prontinho. Bem-vinda, Fernanda. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Bom, como eles me apresentaram, meu nome é Fernanda, sou aqui de Juazeiro, Bahia. Eu vou aqui compartilhar um pouquinho, não simplesmente sobre a minha vida, né? Mas, a priori, sobre o Senhor, sobre o poder de Deus nas nossas vidas e como Deus continua a operar milagres nos dias de hoje. Bem, aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 5, diz assim: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu costumo intitular meu testemunho das trevas para a luz, porque é exatamente assim que eu vejo a minha história quando eu olho no passado. Vejo Jesus me tirando do reino das trevas e me transportando para o reino da luz. E, bom, desde novinha, não vim de um lar que era religioso. Apesar de meus pais professarem acreditar em Deus, mas ninguém era ali de um cunho de alguma denominação religiosa. Então, era aquilo, eu creio em Deus, mas não fazia parte da vida familiar. E com o tempo, aquela criança, obviamente, cresceu e começou a consumir, porque assim como a gente consome, né, alimento para o nosso corpo físico, a gente também precisa de alimento para a nossa mente. E desde novinha, criança, eu gostava muito de ler e estudar. E quando, na minha adolescência, eu me deparei com esse mundo de ficção. E, nossa, eu me encantei e parei por lá mesmo. E aí eu comecei a consumir muita literatura, tanto de ficção como algumas outras que não eram de ficção, mas também que o cunho não era espiritual, era secular. E com o tempo, cada vez mais, com o passar da idade, eu fui me afastando de Deus, a ponto de, na adolescência mesmo, pensar, né? Se Deus existe, ele está lá e eu estou aqui, ele não liga muito para mim. E até duvidar mesmo da existência de Deus. Costumo falar quando eu vou testemunhar que a pessoa mais improvável para estar aqui hoje seria eu, porque eu era muito preconceituosa. E a gente vê hoje, principalmente nas mídias, o que é anunciado sobre o meio cristão, né? Então, eu enxergava a Bíblia como um livro de homens, os crentes como um povo chato e ignorante, e assim eu ia levando a vida. Só que eu costumo falar que às vezes é necessário a gente chegar no fundo do poço, porque é justamente quando a gente está lá no fundo do poço que a gente reconhece que a gente não é nada e que a gente precisa de Deus. E com todo esse enredo aí, consumo de literatura secular e a maioria, assim, tratava sobre magia, tinha um cunho espírita, né? Hoje eu vejo isso. Na época não tinha essa visão, nem não fazia ideia, né, do que aquele estava fazendo na minha mente. Eu só realmente vim entender quando eu já estava ali no auge da depressão, na beira do suicídio. E é ali que eu realmente vim entender, lendo a Bíblia, o que estava acontecendo. Mas não só livros, né? Filmes, séries. Costuma-se dizer que o brasileiro é preguiçoso para ler. E o inimigo, muito astuto, quando a pessoa não gosta de ler, que de fato é o que predomina hoje, há muitos filmes, há muitas séries disponíveis para a gente acessar em casa. Então, tem um pedaço, é um bolo gigante com uma fatia para cada desejo, né? Para cada um. E, de fato, eu consumia tudo. E, com o tempo, a minha mente ficou, de fato, obscurecida para saber sobre Deus, conhecer a Deus, e, e não só filmes, eu falei livros, mas também havia música, havia todo um contexto, de fato, que, somando, me levou para bem longe de Deus e, de fato, para a depressão. E, com isso, eu cheguei numa fase, de fato, que não sabia mais o propósito de estar aqui. Eu falo muito para os adolescentes, para os jovens, que há três perguntas, né, que permeiam a nossa vida. Quem nós somos, de onde a gente veio e por que a gente está aqui.
E todos nós, em algum momento da vida, vai se perguntar isso. E eu me perguntava isso. Só que as perguntas vinham, mas as respostas não vinham. Então, eu concluí que não havia nenhuma razão para se estar aqui. E que a vida, a existência, não fazia nenhum sentido. E aí começou a vir à mente que a solução para isso tudo seria a morte. E de tanto eu viver naquele meio de ficção, eu passei a querer, de tanto assistir, né, e ler, eu passei a querer viver nele. Então, toda vez que eu vinha para a realidade, era assim um choque. E eu até cogitava de ser uma bruxa. Hoje, assim, eu vejo, nossa, que loucura, né, na minha cabeça. E até o ponto de tentar acessar um grimório, que é um livro de feitiçaria, mas Deus, em sua misericórdia, não permitiu. E eu agradeço. Mas o fato é que a minha mente estava bem longe. E chegou uma solução. Não, essa solução para tudo isso aqui que eu estou vivendo é tirar a minha vida. E a gente vê hoje nos índices, nas estatísticas, que a segunda morte mais frequente entre os jovens é o suicídio. Então, são números alarmantes. E quando a gente investiga as causas, né, os porquês, a gente vê que na história da Fernanda não é só a minha história. Infelizmente, ela se repete em várias famílias, em vários jovens, e a gente vê pessoas tirando a vida porque não querem viver, porque não sabem por que estão aqui. E quando a gente vai atrás dessas respostas, a não ser a luz da Bíblia, a gente não encontra nada, a gente só encontra um caos ainda maior. E assim foi. Eu pensava, nossa, não tem nenhum sentido estar aqui. Para que eu vou nascer? Nasci, né? Vou crescer, vou estudar, morrer de trabalhar, ter uma família e vou morrer. A vida se resume a isso. E se resume a isso, sinceramente, eu não quero viver, porque vai ser só sofrimento. E eu não sabia, né? O que Jesus, as promessas de Deus. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, o Espírito de Profecia, assim, eu costumo dizer que Deus coloriu a minha vida toda cinza e me deu, de fato, propósito, me mostrou o propósito de estar aqui. E o ser humano, nós seres humanos, a gente tem esse desejo imenso de ser amados e de sermos felizes, né? A plenitude que todo jovem, adolescente, mesmo adulto, né? Todos nós procuramos viver uma vida plena. E o certo é que longe de Deus a gente vai para bares, para amigos, relacionamentos, e a gente não encontra essa plenitude, essa alegria em nada disso. Até encontra, né? Momentânea. Mas aí passa aquele episódio, aí a ressaca vem de noite, você pensa, o que é que eu estou fazendo? Estou pior do que eu estava antes. E no coração humano há esse vazio, que só pode ser preenchido com Deus, com aquele que é infinito. E eu tinha esse vazio que todos os seres humanos têm no peito, só que eu não havia uma resposta, uma solução para isso, eu não conseguia enxergar. E foi justamente no sofrimento, na solidão, que apesar de estar rodeado de pessoas como eu estava, eu me sentia a pessoa mais sozinha da Terra. E hoje, às vezes, escuto familiar falar, mas você não tinha motivo para ter depressão. E, de fato, assim, segundo a ótica humana, né, do materialismo, não havia motivos, não havia aflições financeiras, meus pais, né, estavam casados, são casados, estavam na família estável. Mas aí que tá, quando a gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver Deus, não há nada. Pode ter a conta bancária maravilhosa, uma família aos olhos humanos maravilhosa, mas sem a presença de Deus, tudo aquilo é só uma fachada, é só uma máscara. E assim eu me via. Todas as vezes que eu acordava, eu pensava, nossa, vou ter mais um dia de vida, que coisa chata. E hoje, não, né? Hoje a gente amanheceu, eu falo assim, obrigada porque eu estou viva, mas longe de Deus não há essa resposta, não há essa alegria. E o fato é que minha mãe via isso, essa minha situação, apesar dela não ser adventista ou de nenhum credo,
ela acreditava em Deus e a oração era uma prática da vida dela, segundo a luz que ela tinha, né? E ela orando, ela me contou, né? Que justamente quando a gente começou a frequentar a igreja, ela falou: Fernanda, eu estava orando e Deus me disse que eu vou perder você. Só que eu não falava, né, do que eu já havia tentado dizer, eu não falava para ela. E ela ficou desesperada. E a gente tinha um amigo que frequentava a igreja adventista. Só que minha mãe já havia frequentado outras igrejas, de outras denominações cristãs, mas ela havia ficado com trauma, porque tem aquela questão do reteté, enfim. E ela realmente estava com medo de frequentar igrejas porque ser a mesma situação, mas eu não havia visitado a adventista. E ela falou que tinha esse desejo no coração de ir a uma igreja que guardasse os mandamentos de Deus, mas a gente não sabia, né, que existia os adventistas. Mas o fato é que Deus guiou todas as coisas. E esse amigo da família falou: oh, tem a igreja ali, adventista, aqui perto, só que como a vida dele passada, né, era uma vida assim, eu falei: eu vou para essa igreja, para que ele vai, por favor, não. Você já vê que o negócio não tem credibilidade, quem é essa pessoa? Mas justamente, né, que o ser humano julga pelo que houve no passado. Ela falou: Fernanda, a gente vai. Eu falei: não, mãe, eu não vou, porque eu não gostava de igreja, enfim, preconceituosa. Falava: Fernanda, você vai, porque se você não for, eu vou cortar a sua internet. E eu, adolescente, né, a internet era o meu mundo, então se eu tirasse meu mundo, pronto. Eu falei: então, fazer o quê? Não vou desobedecer a ordem dela. E a gente fui arrastada mesmo. E eu já fico pensando: oh, irmãos, desculpa, eu era tão a pessoa mais bruta. Não sei como é que os irmãos me aguentaram. Mas fomos nós lá no sábado pela manhã e retornamos nos outros. E ela chegou com um livro, aqueles escolhidos da série Conflito. E ela falou: Fernanda, lê esse livro junto com a Bíblia. E ela nunca tinha lido o livro. Eu acho isso mais interessante de tudo, né? Assim, eu tome, mas ela falou: Fernanda, lê esse livro junto com a Bíblia. E se nada acontecer com a sua vida, se não mudar você em nada, eu desisto de você. Eu faço quarto temático que você sonha, com a parede preta do Harry Potter, que era a saga que eu mais gostava. Fala: pronto, eu faço o que você quiser, mas antes lê esse livro com a Bíblia. Falei: bom, né? Se não for me fazer mal, eu já estou no fundo do poço, então acho que não tem como me afundar mais, teoricamente. Falei: tá bom, vou ler. É um livro, não é fino, né? Eu falei: bom, mas eu vou terminar isso aqui logo, vou me livrar logo disso e pronto, ela vai fazer o que eu pedi, o meu sonho, né? Aí comecei a ler mais para contestar do que para acreditar, para falar justamente que a Bíblia é machista, homofóbica, enfim, eu estava lendo com esse intuito, para mostrar: ao tá, eu estou certa, a senhora está errada, a Bíblia aqui hoje, era o que eu estava pensando mesmo. E aí, lendo, não encontrava nada disso, né? Até que teve um tempo que eu falei: não, tá bom, não encontrei, mas vou continuar lendo. E fui para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e cheguei numa fase que ela falou: Fernanda, se você realmente ficar, né, desse jeito, lendo para contestar, não vai ter muito efeito na sua vida. E justamente nesse sábado, em um desses sábados de manhã, no sermão, a mensagem era sobre a parábola do semeador. E conta, né, que o semeador saiu a semear, jogou as sementes e caiu em vários solos. E Deus me mostrou que eu estava assim, do solo espinhoso. Eu pensei: meu Deus, não é que é verdade? A semente estava vindo, mas estava sufocando, não ia dar em nada. E aí, em outras situações, em outro sábado, a gente foi, e na sexta anterior eu havia, enfim, bebido e dado aquele vexame, a coisa mais feia, né? E aí, mas ela me levou de novo no sábado pela manhã, ainda com a ressaca do álcool. Aí eu cheguei lá na escola sabatina, né? E assim, vendo os adolescentes e me vendo ali, aí o Espírito Santo lá acendeu aquela luz, né, na cabeça. Meu filho, o que é que você está fazendo com a sua vida? Você é tão jovem, você já está nessa situação. Se você continuar assim, você não vai viver muito tempo. E, de fato, né, para uma pessoa que queria tirar a própria vida, se não fosse pelo suicídio, seria por outras formas, né? A bebida, enfim. E eu falar, e aí caiu a ficha, né? A ficha caiu, finalmente.
E eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Eu sou tão jovem e estou nessa situação. E aí, depois disso, comecei, sim, a ler a Bíblia, realmente para aprender o Espírito de Profecia, os escolhidos, e lendo ali sobre Jesus, assim, eu me apaixonei, de fato, por Jesus. Eu ficava pensando, nossa, esse Jesus, ele realmente existiu? É verdade tudo que eu estou lendo aqui? De fato, porque, assim, o mundo secular, as pessoas ouvem o nome de Jesus, mas a gente realmente não entende por que que Jesus morreu na cruz. Eu não sabia, assim, aí que eu vim entender que eu não sabia quem era Jesus, sobre a cruz, sobre o sacrifício, sobre o pecado, o perdão. Eu não entendia nada disso. E lendo sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus, eu ficava, nossa, que incrível. E ali aprendendo sobre o amor de Deus por mim, eu pensei não, né? O Espírito Santo foi conduzindo a mente. Como é que eu vou tirar a minha vida, sendo que alguém deu a vida para que eu pudesse viver? E toda aquela carência, todo aquele vazio mesmo que eu sentia, foi preenchido pela presença de Jesus. E eu comecei ali a realmente me apaixonar por ele. Por isso que conhecer Jesus é tudo. Nós ainda a gente está na igreja por estar, ou enfim, guardar mandamentos por guardar se realmente o cunho não for o amor a Deus. E foi justamente o amor de Jesus que mudou toda a minha vida e fez esse 180 graus nela. E aprendendo sobre ele, ele foi ensinando, né? Esse é o caminho, andar por ele, não ande mais por outro caminho. E até que um dia eu decidi, né, pelo batismo, pelo poder de Deus, depois do muito agir do Espírito Santo na minha vida, na minha mente, no meu coração, justamente mudando todas aqueles sofismas, né, aquelas ideologias que eu tinha para mim, o marxismo, o feminismo, tantos ismos que a minha mente estava preenchida, mas não estava preenchida realmente por Deus. Então, apesar de carregar toda essa bagagem ideológica, essa bagagem de ficção, eu me encontrava ali num poço, numa escuridão. E foi justamente conhecendo Jesus através da Bíblia, através dos evangelhos, que eu realmente conhecia a Deus. E eu, nossa, é isso que ele fez por mim. Ele morreu para que alguém como eu, que sou desse jeito, que fiz isso, que brincava com o nome dele, que mangava, né, dos filhos dele, os crentes, e ele morreu por alguém como eu não consigo entender. E é isso que é a graça, né? É você justamente tendo esse contato com, nossa, eu não sou nada, não mereço nada, não passo de nada, mas Deus me amou. Eu pensava, nossa, não consigo acreditar, é tão bom, né? O amor de Deus, a salvação é tão bom que você fica assim, isso é verdade mesmo? E o Espírito Santo falava, sim, é verdade, você pode ter o perdão de tudo que você já fez e você pode ter um recomeço com Deus. E eu vi ali a minha segunda chance, né? Tudo que eu precisava. E então, no dia 1º de abril, eu fui batizada pela graça de Deus e todos aqueles livros que eu tinha em casa, eu pensava, nossa, eu vou vender, né, para comprar outros livros, livros bons, livros espirituais, espírito de profecia. A minha mãe falou, Fernanda, como é que você vai passar para alguém e vender algo que lhe fez mal, que lhe envenenou? Eu falava, ela realmente está certa. E aí o PG jovem, a gente se reuniu aqui em Juazeiro e queimou todos aqueles livros. E é engraçado, me fala, rapaz, agora foi um peso assim, tirou do seu quarto, sai, você não tem noção, sai um peso e agora tá tudo mais leve. E também, né, com a leitura de Espírito de Profecia, fui aprendendo ali sobre o Deus verdadeiro, sobre a Bíblia. E eu acho incrível, Deus é incrível, porque Ele não atua só na nossa vida, Ele atua na vida da nossa família. E Jesus disse, creia que você será salvo, você e sua família. E ali eu vi o agir de Deus não só na minha vida, mas na vida da minha mãe, dos meus irmãos, da minha cunhada. E depois a minha mãe também foi batizada, o meu irmão, a minha cunhada, a minha outra irmã.
E eu creio que em breve será meu pai, amém, Jesus, que eu esteja profetizando. E foram só bênçãos. E não só Deus me resgatou de fato, mas ele resgatou também meu irmão, que vivia em um contexto de jogos, enfim, a minha mãe também, a minha irmãzinha. Então, de fato, como Jesus diz, eis que eu faço nova todas as coisas. E ele faz nova todas as coisas. Então, eu não sei a situação que você está enfrentando, talvez de desespero, desesperança, depressão, que de fato é o mal do século, mas o fato é que Jesus, ele é a solução. E eu, na minha inocência, achava que me batizei e fiz tudo, né? Eu fiz tudo na minha vida, tá tudo ok agora. Não. Deus continua a nos resgatar todos os dias. E assim como ele me tirou das trevas, a princípio, ele continua a me retirar das trevas. Então, eu não sei qual a situação que você enfrenta, se há um filho assim, alguém que você ama, que se encontra realmente sem esperança na vida, sem luz, que acha que tirar a própria vida é a solução, porque não há motivos para viver, saiba que Jesus é a solução e o amor dele pode mudar tudo. É justamente conhecendo ele que a nossa vida ganha cor e que a nossa vida ganha sentido, porque Deus nos dá propósitos. E aquela adolescente, jovem, sem propósito, Deus deu propósitos. E eu vejo como a vida, né? Como a vida é bela. Claro que passamos por problemas, né? Nenhum de nós está isentos, por angústias também, mas a diferença é que sabemos que há Deus conosco. Sabemos que para cada lágrima que a gente derrama, Ele está aqui para enxugar. E sabemos que, de fato, não estamos sozinhos aqui. E aquelas perguntas que eu tinha, de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou, elas foram respondidas. Jesus mostra que ele é o Criador, que ele é o Redentor e que ele veio aqui a essa terra e deu a sua própria vida, não somente para que a gente pudesse ter perdão, mas para que a gente possa viver para sempre. E para qual é o nosso futuro, para onde a gente vai. A gente tem uma esperança. E segundo Deus, segundo a sua palavra, essa esperança é o seu retorno, é a vida eterna ao seu lado. Então, conhecer Jesus é tudo. Se você acha sua vida sem solução, sem esperanças, olhe para ele. Ele diz: olhe para mim e tenha vida, porque ele é a resposta para todas as tuas perguntas e ele é a cura para todas as tuas feridas. E ainda aqueles casos impossíveis, às vezes a gente olha para um drogado, para um bêbado, para um viciado, para um idólatra, e às vezes a gente limita o poder de Deus, diz: esse aí não tem jeito, foi longe demais. E eu fui longe demais, mas Deus nos resgata. Ele nos tira do fundo do poço e nos torna novas criaturas em Jesus. Então, creia nisso e tenha essa esperança no Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado. Que lindo. Olha, pessoal, os livros que ela citou é essa coleção aqui, ó, dos escolhidos. Isso. Que a Neida também apresentou, da série Conflito, que a Neida também apresentou. E o primeiro livro é Os Escolhidos, né? Que foi o que você começou lendo. Tem mais alguns aqui também, são 5 volumes. Mas eu queria aproveitar e perguntar uma coisa. Desses livros, Os Escolhidos é o seu preferido ou surgiu algum outro depois que você colocou como o desejado? O desejado. Amém. O libertador. Esse daqui, pessoal. Esse aqui conta a vida de Cristo, A vida de uma de maneira Cristo. impressionante, pessoal. Esse Vale livro é muito, lindo muito a mesmo. pena a leitura. Muito. E, Fernanda, conta para o pessoal um pouquinho sobre quanto tempo faz isso, quantos anos você tem agora, né? Você tem um rostinho bem novinho. e como tem sido a sua vida, né? Depois de você ter entregue a sua vida a Deus, né? Como tem sido o seu relacionamento com Ele em questão, assim, de leituras, de estudo, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, fazem 4 anos, eu não sou muito boa com datas, mas são 4 anos, e na época eu tinha entre 16 e 17 anos, hoje eu tenho 21, então eu era nova, continuo nova, e em relação ao relacionamento com Deus,
a gente vê que, de fato, muitos se batizam, né, mas às vezes não permanecem. Mas o segredo de tudo está na comunhão com Jesus por meio do estudo da Bíblia, estudo diário da Bíblia. Então, às vezes eu fico, Senhor, eu tive essa experiência com o Senhor, mas eu quero ter outras, eu quero outras experiências, porque ainda que a gente viva algo maravilhoso com Deus no passado, é necessário que todo dia a gente, né, esteja conectado à videira. E, assim, realmente o crescimento é o estudo da Bíblia, a escola sabatina, a oração, participando da atividades missionárias mesmo. Hoje a gente atua, eu e meu esposo, que eu casei, no Clube dos Bravadores, nos jovens. Então, também o segredo é não ficar parado, porque a gente precisa preencher a mente. E quando a gente ficar ali ocioso, a gente dá margem para que outras coisas ocupem espaço. Amém, exatamente. Eu sempre gosto de tocar nesse ponto, né? Para quem também conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu sou a única adventista da minha família. E eu entrei na igreja bem jovem também. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a estudar a Bíblia, 14 anos ali quando eu me batizei. Mas o que me manteve na igreja todo esse tempo, né? Hoje eu tenho 33 anos, né? Eu vou fazer aqui nos próximos dias. O que me manteve na igreja todo esse tempo é o fato de eu ter me envolvido nas atividades. Então, Faz sim, muita faz diferença. muita E diferença. você cresce, não somente espiritualmente, mas socialmente, profissionalmente também você Sim, cresce, né? Você desenvolve várias habilidades, vários dons, como se fosse um intensivo, né? De maneira muito sim, rápida, né? E maneira agradável, inclusive, né? exatamente. Você vai se desenvolvendo em vários aspectos, né? Quem me E conhece de todas as criança habilidades, não diria que eu ficaria assim conversando com as pessoas. que era bem reservada. É, fala também um pouquinho para a gente, Fê, sobre como você poderia aconselhar uma pessoa a poder abordar um jovem ou um Seja adolescente um instrutor de jovens, sem ser pais, invasivo, sabe? Porque hoje bem difícil, ter às tato, né? vezes, Para você ter chegar tato para você poder sem falar. afastar, né? Sim. Você, com a sua experiência de vida e agora também trabalhando diretamente com jovens, o que você daria de conselho Para para as esses. pessoas, né, poderem, às vezes Exato. tem um filho, um primo, um sobrinho, Ou um mesmo a neto, pessoa, o líder jovem, né? ou Que é mesmo uma pessoa dentro da igreja que é algum líder e precisa estar preocupado com os jovens ali e não sabe mais o que fazer. Assim, o primeiro passo de tudo é oração, porque ainda que racionalmente aquela pessoa venha entender que é errado, se realmente não existe o mover do espírito, ela vai saber que é errado, mas vai continuar naquilo. Então, o primeiro passo é a oração. E, assim, a segunda coisa é não. Porque, assim, a gente vive em uma sociedade que muitas vezes os pais, os mais velhos, dizem: não faça isso porque é pecado ou porque é de Satanás. Mas não explica. Então, aquele adolescente, ele não sabe por que aquilo é errado. Você pode até saber, entender, você estudou, mas ele não sabe. Então, tipo assim, na cabeça dele é errado, mas ele não entende o porquê, não sabe o que está por detrás. Então, entra na parte mesmo do aprendizado, de ensinar mesmo, você tem aqui Naruto, qual é os princípios, o que é que tem por detrás, vou te explicar o porquê é errado, e não só falar, não vejo isso não porque é errado, porque vai lhe afastar de Deus. Vai, mas aí ele precisa entender o motivo, por que que aquilo é ruim para mim? Muito bom. muito inteligente, porque você dá um propósito, né? E o Sim, adolescente realmente ele tá buscando o motivo das coisas, né? Ele tá aprendendo, né? Ele tá se desenvolvendo. E quando simplesmente você fala, isso é do inimigo, de Satanás, não vai, e aí que ele vai mesmo, né? Ele fala, se o sim, inimigo... exatamente. Agora, quando você fala, explica, né? Como você falou, o conhecimento que você teve, de saber o que está por trás daquilo, né? Para onde pode levar a pessoa, né? Isso faz muita diferença. É uma resposta Exatamente. muito inteligente, viu? Exatamente. Uau, Glória a Deus. que bênção. Fernanda, muito obrigada, assim, por você contar um pouquinho para a gente da sua experiência, do seu ministério. Sim, foi uma Ah, oportunidade, um privilégio enorme para nós aqui. a gente quer até aproveitar e falar para o pessoal, teve um tempo atrás que a gente fez um testemunho aqui
do Steve Wohlberg, e ele produziu esses 2 conteúdos aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o seu testemunho, que é Os Perigos Ocultos do Harry Potter, e são livros de bolso, né? São pequenos, livros e pequenos. As Trevas do Crepúsculo é o título Exato. desse aqui. O Steve Wohlberg, ele tem um ministério muito grande nos Estados Unidos, né? E o Hunter foi quem traduziu ele aqui no canal. E foi o próprio também que, através do Fatos Incríveis Brasil, né? Brasil, que é do Doug Batchelor, tem né? esses 2 livretos aqui em português. E o Isso. Hunter e a sua família doou para a gente os exemplares que eles têm com ele para a gente mandar para vocês. Então, quem quiser aí, ó, oportunidade gratuita, é só você pedir aqui no canal. Você tem que mandar os... Eu já vou pedir o meu aqui. Pode pedir. Manda um e-mail para a gente no canal.adrianamaia@gmail.com, vou deixar depois com seu endereço, aqui. CEP, né? Já manda o seu nome, seu endereço completo, com o nome da rua, o número da casa, se tem complemento, sei lá, casa 1, 2, 3, ou apartamento. Coloca CEP. Tudo. CEP, gente, por favor. Coloca tudo certinho, que o material está quase chegando em casa, então assim que chegar, a gente já começa a fazer a distribuição para quem já pediu por e-mail e para quem for pedir, né? Não sei exatamente quantos exemplares a gente vai ter, mas a gente vai enviando ali por ordem de chegada de e-mails. Então, envie o seu e-mail e a gente vai contabilizando ali, tá Exatamente, bom? de forma gratuita, tá, pessoal? Até o envio. Então, o canal que está fornecendo para vocês, pela glória de Deus, através do Hunter e da Carolina, sua esposa, esse material muito, muito, muito interessante. Exatamente. E é isso. Eu vou pedir para a Fernanda fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. E depois a gente vai dar uns recadinhos finais aqui. Certo. Só antes da gente orar, é um ponto aqui que eu não havia falado, mas o Espírito Santo me lembrou. Que, assim, o assistir, o ler é um vício. E não é fácil. É porque a gente olha para a bebida, para, né, outras drogas, mas isso também é uma droga. Então, para o jovem, para o adolescente, não é fácil. Não é fácil, assim, humanamente falando, abrir de mão de algo que ele cultivou a vida inteira ali. Então, de fato, a oração é fundamental para que, pelo poder de Deus, a pessoa seja liberta mesmo. Porque a gente vê que há um oculto, né? Um sobrenatural por detrás. Então, se realmente não for o agir do Espírito Santo, as coisas não vão acontecer. Então, vamos orar para que outros sejam alcançados e para que Deus possa libertar, né, com o poder dele, e a gente possa ver outras vidas aí sendo libertas para a glória de Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai querido, nosso Deus de amor e justiça, obrigada, Senhor, por este momento em que podemos, meu Deus, nos lembrarmos e aprendermos mais sobre o poder do Senhor. E te louvamos, Jesus, porque Tu és a esperança das nossas vidas, porque o Senhor é o nosso tudo, e porque em Ti há solução para toda situação, ainda aqueles casos mais impossíveis e desesperados. E nesta hora, Senhor, te louvamos porque o Senhor não apenas me libertou, mas há muitas outras vidas sendo libertas, ó Pai. E pedimos, Jesus, que o Senhor use este vídeo, este canal, como um canal de bênçãos, meu Deus, como fonte de esperança a outras vidas, e que muitas mães, que muitos jovens, que muitos adolescentes e famílias possam ser alcançados, meu Deus, por Teu poder, e que Espírito Santo, o Senhor possa trazer esse discernimento espiritual para entender o que há de errado, para entender o quão nocivo, o quão mortal é para a vida, e que pelo Teu poder, Jesus, essas pessoas possam ser libertas, porque só no Senhor há esperança e salvação. Senhor, abençoa também este casal, para que cada vez mais eles sejam renovados pelo Teu poder, por Tua presença, e suas vidas alegradas com essa certeza que o trabalho deles não estão sendo vão, mas que haverá frutos para a eternidade. E te oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Amém. Amém. Pessoal. Sim, a gente agradece muito aí pela participação aí sua, Fernanda, por trazer mais essa luz aí para todos nós. E você aí que está passando também por isso, ore muito a Deus. Conte conosco também aqui.
Fale para o nosso seu relato também, para a gente estar orando por você. Temos certeza que, assim como Deus fez um milagre na vida da Fernanda, também fará na sua vida. Amém. Deus é mestre em resgatar a gente, né? Exato. Nós estudamos, né, sobre a parábola não, o Salmo 23, né, que fala do pastor e as suas ovelhas. E Deus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. E o pastor, ele vai atrás das ovelhas. Quantas vezes você já deve ter lido a parábola da ovelha perdida? Não foi a ovelha que soube voltar para o caminho, porque ela não sabe mais a partir do momento que ela se perde, mas foi o pastor que foi lá resgatar. E assim como ele resgatou a Fernanda, ele pode resgatar você e ele pode resgatar por aquela pessoa por quem você tem orado também. Exato, então, dê uma chance para você, porque Deus está de braços abertos para recebê-lo. Isso. E não limite o poder de Deus. A Fernanda falou uma coisa que a gente sempre tem repetido aqui, eu acho que nas últimas semanas. A gente costuma pôr limite do alcance do evangelho, né? Ah, não, aquela pessoa ali nunca... Não, gente, todos somos candidatos ao céu. E, assim, o poder de Deus é gigante, é transformador. Então, assim, não duvide desse poder e não ponha limites, porque grandes coisas podem acontecer e vão acontecer se você permitir. Exatamente. E para aqueles que não seguem nossas redes sociais, canal Adriana Maia, temos Telegram, Instagram, Facebook também, que anunciamos vários conteúdos. E agora, para o próximo semestre, teremos um estudo bíblico com Gabriel Estevão. Ele vai estar estudando a Bíblia conosco, capítulo por capítulo, na verdade não da Bíblia, mas temas específicos, a Bíblia, a nova terra, o que acontece depois que você morre, são vários temas que ele vai estar passando para nós aqui e que também vamos deixar no canal uma descrição para você preencher estudos bíblicos. E quem chegar até o final dos estudos vai receber um presente gratuito aqui do canal Adriana Maia. Exatamente. E quem tiver o interesse também, né, de conhecer esse material, ele é publicado pela Casa Publicadora Brasileira, a editora Casa Publicadora Brasileira. A gente vai deixar também o link também aqui na descrição do vídeo para você ter o contato depois, tá bom? Exatamente. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha os próximos dias incríveis ao lado dele, e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Amém. Uma boa semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau.